O Trump ontem lançou uma mensagem no Truth Social dizendo que não, que eu ia atacar o Irã amanhã, mas eu desisti porque o emir do Catar e o cara da Arábia Saudita me pediram e não sei o que lá, eu vou dar algumas horas para o Irã negociar. Eu não sei não, meu amigo, o Trump, ok, eu reconheço, o Trump é um bom negociador em coisas privadas e coisa e tal, mas eu acho que ele não entende muito bem esse negócio. Essas coisas não se aplicam diretamente em geopolítica não, tá? Negociação comercial é uma coisa interessante, realmente o Trump é bom nisso, ninguém questiona, porque até porque se não fosse, não teria ficado milionário, né? O pai dele era até rico aqui em Nova York, né? Mas ele realmente multiplicou a fortuna do pai muitas vezes justamente com essa capacidade dele de negociar. Mas, de novo, quando você lida com fanáticos religiosos como o pessoal do Irã, as coisas não funcionam desse jeito. Então, eu acho que o pessoal está vendo o Trump como um fraco na negociação. É isso que está acontecendo. Né? E essa dica dele, eu ia atacar amanhã, mas desisti, tá? Para fechar o acordo, até em pouco tempo, né? Tá mais do que na cara que não vai acontecer é nada, tá? Eu espero que o Trump veja muito em breve que ele tenha que fazer o ataque mesmo, não tem alternativa. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Colorim Chapolado, meu filho chama Peter de Velho da Guerra e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu não tenho feito vídeos sobre o Irã lá no Mundo em Revolução, porque a verdade é que não tem acontecido nenhuma novidade, né? O Trump falou que ia reabrir o Estreito de Hormuz na força, mandou navios e não sei o que lá, o Irã respondeu atacando os Emirados Árabes Unidos e não sei o que lá, e fizeram uma confusão danada, e no final os navios continuam não tendo coragem de passar no Estreito de Hormuz, porque temem ser atacados, são navios comerciais. Então não mudou nada, continua o Estreito de Hormuz fechado. Né? E é lógico, isso é ruim para o mundo inteiro, e é ruim para o Irã também, porque o Irã também já está há um bom tempo sem conseguir exportar petróleo, que é a principal fonte de renda do Irã. Então não tenha dúvida que parte do problema, o regime do Irã está se enfraquecendo, isso ninguém duvida, tá? Mas aí, ao ponto de ceder ao Trump é que é o problema. Então tá aqui é a mensagem que o Trump colocou ontem, né? Então, ou seja, o que está acontecendo não mudou nada, continua a mesma porcaria. O Estreito de Hormuz continua fechado, não passa navio do Irã, não passa navio de outros países, tudo fechado, né? Se algum navio de algum país pagar pedágio para o Irã para passar no pedágio do Irã, os Estados Unidos não deixam ele passar, então ele não consegue passar de qualquer forma. Se um navio passar sem pagar pedágio pelo Irã, pode passar pelos Estados Unidos, desde que seja um navio de outro país que não o Irã. E aí, ou seja, com essa alternativa do Trump, não passa nada, né? Nada está passando ali. Mas lógico, como eu falei com vocês, a expectativa é que em algum momento o Trump iria acabar voltando à guerra. É a alternativa que eles têm, voltar a atacar o Irã. E, inclusive havia bastante preparação, tá? Havia aviões de guerra indo, levando material para a Arábia Saudita, para os países do Golfo, ali havia toda uma preparação para isso, né? Então, realmente, havia indicações que muito em breve os Estados Unidos retomaria a guerra com o Irã. Só que agora saiu essa mensagem do Trump aqui. Ó. Me pediram, né, o emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, e o príncipe saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, e o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Zayed Al Nahyan, me pediram para segurar o nosso ataque militar à República do Irã, que estava planejada para amanhã, né? E, bom, é aquele negócio. É lógico que a gente não sabia que estava planejado para amanhã, mas isso é esperado porque ninguém avisa que vai atacar com antecedência, né? Então o Trump está avisando que estava programado para amanhã, mas está avisando que não vai ter mais, ou seja, né? E aí você fica com aquele negócio, né? Pode ser um blefe dele, pode ser que não tinha nenhum ataque previsto para amanhã mesmo, e ele está só voltando atrás, só mais taco, né? Que estava programada para amanhã, porque negociações muito sérias estão acontecendo nesse momento e que, na opinião deles, desses grandes líderes e aliados, um acordo será feito que será muito aceitável para os americanos e para os países no Oriente Médio e para os outros países. Né? Esse acordo vai incluir, importante, nenhuma arma nuclear para o Irã. E aqui já é o primeiro ponto, o primeiro porém dessa história, tá? Porque até aqui os Estados Unidos estavam falando que não haveria enriquecimento de urânio para o Irã. Lembra, para você ter uma arma atômica, você tem que ter o urânio enriquecido e mais a bomba atômica, tá? Mas fazer a bomba atômica é relativamente fácil. O difícil é fazer o urânio enriquecido, né?
E até aqui, todo o papo americano é o Irã não vai ter enriquecimento de urânio. Se ele não vai ter enriquecimento de urânio, ele não vai ter bomba atômica, porque ele não consegue fazer bomba atômica sem ter o urânio enriquecido. O urânio enriquecido é a principal dificuldade de você fazer uma bomba atômica é o urânio enriquecido, né? Então, ou seja, o Trump não queria nada, nem urânio enriquecido e nem bomba atômica. Agora ele está dizendo que não vai ter bomba atômica. Isso quer dizer que ele voltou atrás, já deu taco e vai aceitar algum nível de enriquecimento de urânio no Irã? Não sei, não sabemos, né? Baseado no meu respeito pelos líderes mencionados acima, eu instruí o secretário de guerra, o Peter Hegseth, não sei mais quem, para não fazerem o ataque que estava programado para amanhã. Amanhã, entenda hoje, tá? Eu estou gravando esse vídeo no dia 18, seria hoje, dia 19. O que, de novo, me bota uma coisa complicada, porque geralmente o Trump faz esses ataques na sexta-feira, tá? Para pegar o fechamento da Bolsa, né? Faz os ataques depois do fechamento da Bolsa. Todos os ataques anteriores foram na sexta-feira, no fechamento da Bolsa, ou no sábado, né? Para não ter impacto muito grande no mercado financeiro, né? Então, ele dizer que não vai fazer o ataque amanhã, ou seja, hoje, no dia que vocês estão assistindo esse vídeo, que é na terça-feira, e, portanto, no meio da semana, enfim, né? Mas enfim, ok, vamos lá. Mas eu também instruí eles para estarem preparados para ir adiante com toda a escala, né, de ataque ao Irã a qualquer momento no evento de que um acordo aceitável não seja encontrado, né? Obrigado por sua atenção nesse assunto, o Trump. Ou seja, pode ser que o Trump esteja falando a verdade aqui, pode ser que ele esteja falando a verdade. Realmente tinha um ataque planejado para amanhã, né? E daí ele mandou parar tudo e coisa e tal. E me parece estranho, como eu falo, esses ataques grandes assim, cara, esse é planejamento de dias e dias. Você não consegue parar assim, não. Para aí, amanhã não vai ter mais e coisa e tal. Né? Me parece estranho, tá? Me parece muito mais que isso daqui é uma forma dele pressionar o Irã, tá? Que ele tá olhando virando para o Irã, tem que aceita o acordo, temos que fazer o acordo, senão não vai ter, né? Vai ter problema. Senão a gente vai atacar a qualquer momento e coisa e tal. Só que o pessoal do Irã vai ter essa mesma leitura minha. Não, isso aqui é taco do Trump, porra. Ele tá fazendo isso aqui. Não, ele não ia atacar porra nenhuma. Ele tá querendo forçar a conclusão desse acordo nosso aqui, sem ter ataque e coisa e tal. Bom, vamos ver, cara. É lógico que eu prefiro que eles cheguem num acordo sem haver ataque, né? É melhor para todo mundo, né? Ninguém quer matar pessoas, bombas e coisa e tal. Isso sempre prejudica. E quando o país quebra, né? Infelizmente, se fosse só o país quebrar, só os dirigentes quebrarem, isso era o de menos. O problema é que quando o Irã quebrar, que não tiver mais dinheiro nenhum lá, que tiver tudo fodido, não é os líderes não são quem vão sofrer mais. Quem vai sofrer mais é a população, cara. Infelizmente, né? Então, seria bom se tivesse esse acordo e se evitasse essa guerra, evidentemente, né? Mas eu acho que esse aqui, tá vendo? Esse aqui é muito papo de vendedor para fazer, eu vou fechar um negócio com outro concorrente, aí se você não fizer negócio comigo aqui, eu vou fechar com outro cara lá e não sei o que lá, e vou dar um jeito e não sei o que. Porra, entendeu? Parece papo de vendedor esse troço aqui do Trump, né? E o pessoal do Irã vai ter a mesma noção que eu, vai achar a mesma coisa que eu, né? E aí, meu amigo, eu acho que não vai ter solução isso daqui. Vamos ver o que vai acontecer, né? Outra coisa, reparou que ele não fala em ponto algum sobre o Estreito de Hormuz. Outro ponto de negociação que o Trump tinha colocado muito fortemente é que não aceitava nenhum tipo de ingerência do Irã sobre o Estreito de Hormuz, né? Por conta de cobrar pedágio, esse tipo de coisa, não aceitava, não pode, o Estreito de Hormuz é aberto, todo mundo passa e coisa e tal, isso é o que deveria ser o acordo lá com o Irã, né? Mas agora, aqui também ele não fala nada disso, a única condição que ele colocou aqui, sem armas nucleares para o Irã, né? Então, vamos ver o que vai sair desse acordo, é lógico, saindo o acordo, a gente vai ver, se sair o acordo, a gente vai ver exatamente os pontos ali, o que tem de bom, o que tem de ruim, coisa e tal, e vamos avaliar isso daí. Mas tá realmente estranho essa história, tá parecendo taco isso aqui, tá? E por que isso pode ser um taco? Porque a gente sabe que o Trump está com um problema com a popularidade dele aqui nos Estados Unidos, né? Embora ele ainda esteja na disputa para a Câmara e o Senado aqui nos Estados Unidos, a popularidade do Trump tem caído bastante, principalmente por conta da guerra do Irã, né? É curioso isso, porque os americanos todos aqui apoiam os Estados Unidos mandarem armas para a Ucrânia, mas entrar na guerra diretamente, como o Trump está fazendo no Irã, isso tem uma recusa muito forte dos americanos, né?
Então veja, ainda está na dúvida quem é que vai ganhar a eleição midterm aqui nos Estados Unidos. Tá? O G1 está torcendo contra, lógico, né? Acha que vai acabar, que no final das contas vai ser muito ruim, não sei o que lá, que o Trump vai perder o Senado e vai perder a Câmara. Assim, pode acontecer isso, até pode, tá? Existe cenário em que ele perde tanto a Câmara quanto o Senado aqui nos Estados Unidos. Mas o mais provável nesse momento é ele perder a Câmara, mas continuar com o Senado. O que é ruim para o Trump, tá? É ruim, ele continua governando, mas vai ter mais dificuldade de fazer as coisas, né? De qualquer forma, talvez seja essa a função. O Trump espera ganhar a Câmara também, e daí ele quer talvez encerrar esse conflito o mais rápido possível. Porque no final das contas, um outro efeito que está tendo é o aumento do combustível no mundo inteiro, né? Inclusive no Brasil, tá? Mesmo com essa declaração dele de que evitei a guerra por enquanto, aqui está bem alto o valor, 107 dólares aqui o barril, e a previsão é que vai continuar isso daqui nesse patamar, não há nenhuma previsão de diminuir, até porque, como eu falei para vocês, como tem uma grande diferença, né, nos estoques, aí, tá, os estoques foram todos gastos aí nesse período de falta, mesmo que retome a produção e a transporte de petróleo pelo Estreito de Hormuz, o mundo vai levar um tempo até conseguir reverter esse problema, né, até conseguir voltar ao padrão anterior. Então, essa é a situação do Trump com o Irã. Vamos ver. É lógico, pode ser que seja verdade o que ele está falando, e se o Irã não chegar num acordo, vai acabar tendo guerra de novo, isso é a possibilidade. Evidentemente, eu vou cobrir isso lá no Mundo em Revolução, como eu tenho feito todas as vezes. Mas eu não sei não, tá? Isso aqui tá parecendo um blefe do Trump, tá parecendo tanto blefe de vendedor de tapete persa aí. Não, olha só, se você não comprar, vai subir de preço, né? Vamos ver, né? Outra coisa que chamou muita atenção é o Marco Rubio criticando a OTAN por ter proibido os Estados Unidos de usarem as bases na Europa, né? Para atacar o Irã, né? E ele reclamando que, poxa, na verdade, a única coisa que tem de positivo na OTAN para os Estados Unidos é justamente a possibilidade de usar bases na Europa para fazer outras operações de interesse dos americanos, né? Mas o que o Marco Rubio sabe é que com o Trump sistematicamente brigando com a OTAN, é esperado que alguma reação tivesse, né? Os Estados Unidos basicamente abandonou a Ucrânia completamente, tem ajudado a Rússia diariamente, com o que pode ajudar a Rússia, o Trump ajuda. É uma coisa impressionante, né? Então, essa é a situação. Os Estados Unidos está se afastando da Europa, o que é uma pena. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.